Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um Viralcast. É isso aí, eu, Gabriela Oliveira, juntamente com Viviane Costa. Estamos aqui para trazer para vocês mais um episódio. Posso adiantar? Pega aí, ó, papel e caneta, os meus já estão aqui, porque vocês vão anotar muita coisa boa. E temos a honra de receber no nosso estúdio ele que é pastor, psicanalista, terapeuta de casais e criador do método Trinity. É isso aí, temos a honra de receber pastor Silvio Mariano. Muito obrigado pelo convite, Viviane e Gabi. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra participar desse projeto de vocês, que eu tenho certeza que já abençoou muitos e continuará abençoando muitas vidas. Amém. A honra é toda nossa, tá? E uma coisa, gente, é tanta coisa, ele também é sexólogo, tá? Não esqueci isso aqui não, pastor Silvio, ele também é sexólogo. E queremos já entrar num assunto aqui que é muito bacana e o senhor vai trazer esse esclarecimento. Entendemos que o conceito da psicanálise, ela vem tanto a neurose, a psicose e a perversão. Sim. Queríamos que o senhor trouxesse isso de maneira clara para as pessoas entenderem em casa. Antes de falar desses conceitos, eu preciso falar de um título muito importante, que é o de servo. Esse é o título mais importante que todos nós temos, né? Servos do Deus Altíssimo. E marido. Ah, sim, claro. E né? pai. Marido da Nívia, pai do Heitor. E juntos nós estamos cumprindo o nosso chamado, que Deus me chamou com 17 anos de idade para trabalhar com casais. Amém. Bom, vamos falar então sobre neurose, psicose e perversão. Eu vou começar contando uma pequena piada que ajuda a pessoa a entender. Imagina o seguinte: alguém cria um castelo no céu. Tem castelo no céu? Não. Mas a pessoa vive como se houvesse um castelo no céu. Cria uma fantasia. Quem que é esse? Esse é o neurótico. Sabe que não tem. Ele cria o que não existe. Exatamente. Ele sabe que não tem castelo no céu. Mas ele cria essa fantasia de que tem um castelo no céu. O psicótico é aquele que mora no castelo. Ele cria e ainda mora. Mobília. Exatamente. Porque realmente ele acredita que ele existe. Exatamente. Meu Deus. Entendeu? Pode ser aquela pessoa que ela mente tanto que ela acredita na própria mentira? Ou não tem a ver? Isso é um nível de psicose, mas às vezes essa pessoa é neurótica. Ah, Depois eu vou diferenciar essa questão de Entendi. estrutura e traço. Entendi. Então, o psicótico mora no castelo. Já viu aquela pessoa que, por exemplo, um ótimo exemplo, Henri Cristo. É um psicótico. Ele diz que ele é a encarnação do próprio Jesus. Sim. Então é o exemplo de alguém que mora no castelo. Vai dizer para ele que ele não é o filho do rei. misericórdia. Que a casa dele não é lá no céu. Sim. E o perverso? O perverso cobra um aluguel Meu Deus. Porque ele aproveita de toda a situação. para E tira o poder ter benefício. prazer. Exatamente. Tá? Então o neurótico constrói um castelo nas nuvens, o psicótico mora no castelo nas nuvens e o perverso cobra o aluguel. Muito bom, muito bom. É a pessoa em si, que ela se identifica dentro desses três conceitos. Qual a frase que cada um desses, dentro da terapia, é fácil de identificar em qual grau que ele está? Nos assistindo, ele já pode pensar assim, eu me encaixo nisso, porque eu uso muito essa frase. Tá. Se a pessoa que está nos ouvindo e ela pergunta assim, será que eu sou louco? É neurótico. Eu fiquei com medo agora. Calma, velho, calma. Eu não consegui disfarçar meu espanto. Calma. Se já pergunta, já tem algo ali. Vamos lá. Meu Deus, Só tô é- preocupada, gente. Existem 3 estruturas psíquicas. Ou a pessoa é neurótica, ou ela é psicótica, ou perversa. Hoje fala-se de uma 4ª estrutura, que seria o borderline. Tá? Ou seja, alguém que está na borda entre a neurose e a psicose. Tá? Mas eu continuo com o clássico, que é neurose, psicose e perversão. Então, como que o neurótico funciona? Eu vou dar mais ênfase ao neurótico, porque a maioria da população é neurótica. Sim. Como que o neurótico funciona?
quiser anotar em casa, a palavra na vida do neurótico é culpa. O neurótico carrega um forte sentimento de culpa. Eu vou dar um exemplo. Aquela pessoa que tá todo mundo brincando e de repente alguém se machuca. Criança brincando, geralmente alguém vai se machucar, né? Aí a pessoa olha para a cena e ela fala: ah, tadinho, se machucou. Aí, ó, eu poderia ter levado ele para tomar um sorvete, isso não teria acontecido. Ele se põe como Responsável. responsável, como um Ele poderia ter Como que fala? salvado, ele poderia ter evitado aquela situação. Exatamente. Então, se acontecer algo errado, o neurótico tá sempre procurando uma forma O de se protagonista. culpar. o protagonista culpa, culpado. A culpa é dele. Entendi. Esse é o neurótico. Carrega um forte sentimento de culpa. Então, aqui na neurose, a palavra é culpa. E o neurótico, porque cria o castelinho nas nuvens, acha que ele fica pensando, será que eu sou louco? Essa é a pergunta do neurótico. Tá? O psicótico. Psicótico, você pode dizer para ele que ele é louco, que ele vai dar risada. Porque ele é psicótico. Ele não consegue fazer isso. Ele não difere a realidade da fantasia. Aquele Coringa daquele filme que todo mundo conhece, ele É outro nível. é outro nível. Ele é o né? perverso. Ele é o perverso, né? Aquela cena do Coringa que eu vi, né? Os outros agora eu não vi, não. Quer dizer, teve 2, mas tem, acho que é a Lady Gaga, né? Até uma cliente minha pediu para eu assistir, eu não tive tempo de assistir ainda, mas já tinha ouvido críticas, enfim. O fato é que aquela cena do Coringa, acho que é o Cavaleiro das Trevas, que ele pega todo aquele dinheiro e ele põe fogo. Ele não cria o dinheiro. Por quê? Por que ele põe fogo no dinheiro? Porque o prazer dele é ver o espanto, é ver a cara das pessoas olhando. Não acredito que ele está colocando fogo nesse monte de dinheiro. Esse é o prazer do perverso. O prazer dele está na transgressão. Por quê? Se ele quiser mais dinheiro, ele vai lá e rouba de novo. Mas olhar a face das pessoas, dos outros, vendo aquele monte de dinheiro que eles acabaram de roubar, virando pó, cinza, aquela fisionomia de espanto, de pensar assim, eu não acredito que você foi capaz de fazer isso. É isso que dá prazer pro perverso. Entendi. Uau. Entrando para um assunto que está muito, né, hoje na atualidade, só para as pessoas poderem assimilar também e trazer para o que a gente está vivendo. É assim, eu não tenho nenhuma palavra que eu não ofenda, né, esses homens, se é que nós podemos chamar eles de homens. No conceito mais estrito da palavra, não. Não é? Está absurdo a perversidade dos homens com as mulheres. Uhum. Dentro disso aqui, pastor, qual o problema desses homens? Vamos para vocês entenderem, porque a gente gosta muito de fazer esse paralelo entre o assunto com o momento, para as pessoas entenderem. Tá. Vamos lá. Imagina o seguinte, para eu deixar claro o que eu falei que eu ia diferenciar no aspecto de estrutura. Sim. Imagina 3 tipos de casa. Eu tenho aqui uma choupana, aí eu tenho uma casa moderna, tá? E eu tenho uma casa futurista. Sim. Então, imagina que essa choupana aqui é onde eu vou chamar essa casa aqui de neurose. Essa casa moderna eu vou chamar de psicose. E essa casa futurista, perversão. Certo? Sim. Então, cada uma dessas casas tem uma estrutura. Sim. Tá? Até o formato delas aqui está bem diferente, né? Sim. Então, elas têm uma estrutura. Só que o que acontece? Na neurose, nós temos o oposto da perversão. Tem uma frase do Freud que é assim: o neurótico sonha com aquilo que o perverso faz. Inclusive, isso é existe um bíblico. abismo entre eles? Inclusive, isso é bíblico. O homem é mau desde a sua meninice.
Então, o ser humano, por causa do pecado, nasce com tendências perversas. Sim. Eu já vi uma criancinha, o primogênito, aí a filha, né, a caçula, que tinha ficado um tempo no hospital porque nasceu prematura. Quando chegou em casa, a mãe colocou no berço. E o que o menino fez? O primogênito, quando viu a bebezinha, deu um tapa na cara. Olha a rivalidade, olha a questão da territorialidade. Alguns de olhar e dizer, só se um. De uma criança com outra. Isso é o quê? É a maldade do ser humano. E o próprio Deus foi quem disse isso. Não foi um sociólogo, um filósofo, não foi Freud quem disse isso. Foi Deus quem disse. O homem é mau desde a sua meninice. Tá? Inclusive, o que é o cristianismo? Filosoficamente falando, é um sistema de valores para coibir, para reprimir a maldade que é intrínseca ao ser humano. Tá? Aquela história de Rousseau, o homem é mau e a sociedade o corrompe. Mentira. Desmistificando Rousseau. Rousseau não está alinhado com a Bíblia, não está alinhado com a psicanálise. Então ele tentou trazer um conceito que não tem conexão com a realidade. Então a frase ideal seria? O homem é mau desde a sua meninice. Essa é a verdade bíblica. E Deus o transforma. Exatamente. Pelo poder do Espírito Santo nós somos transformados. Amém, que lindo. Isso é muito bonito, pastor. É bonito. Né? É de fato, né? É a verdade bíblica que nos transforma, é olhar para o Filho, Jesus, e querer ser igual a Ele, vendo Ele sendo alvo de toda essa maldade da humanidade e ainda assim amando. Inclusive, o poder transformador do amor. Vocês viram o filme Paixão de Cristo, certo? Sim. O Mel Gibson falou pro ator que interpretou Barrabás. Vocês viram isso? Não. Que o Mel Gibson falou pro ator que interpretou Barrabás: não olhe nos olhos do Cristo. Naquele momento que ele está saindo, que ele está sendo livre, ele olha para Jesus, ator, que era o Jim Caviezel. E ele olha para Jesus, e aquele olhar de um ator representando Cristo constrangeu ele se converteu. E até quem estava filmando nesse filme tem um cinegrafista mesmo que ele entra em crise de choro, que ele tem que sair. Ele não se conteve. Muito forte. Não, o amor de Cristo é constrangedor. Se já é quando é ensaiado, imagina como foi na realidade. Então, voltando aqui para o exemplo das 3 casas. Então, neurose, a casa tem uma estrutura, psicose tem outra e perversão tem outra estrutura. Só que, aqui na neurose, essa casa, de repente, por exemplo, igual na casa, às vezes a pessoa alugou ou comprou uma casa antiga, mas ela vai lá e fala assim, eu vou colocar um chuveiro digital. Em vez de eu colocar um chuveiro que a regulação de temperatura é no botãozinho, eu vou colocar um digital lá que eu vejo, 23 graus, 25, 30. Esse elemento aqui é de qual casa? É das casas antigas ou de uma casa moderna? É da casa moderna. É de uma casa moderna. Então, na neurose, pode ter um traço da psicose, mas o neurótico continua sendo neurótico. A estrutura permanece, mas a pessoa está partilhando de um traço. Sim. Seria o quê? O chuveiro digital numa casa antiga, certo? Sim. Então, pode acontecer. E o neurótico também tem traço de perversão. Que são esses... É a maldade que é inerente a todo ser humano, em maior ou em menor grau, escala. Aí o que acontece? Quanto mais a sociedade deixa de lado uma coisa chamada repressão, qual é a função da repressão? É impedir que essa perversão, que é inerente a todo ser humano, vire algo cotidiano. E o que assusta é que tá ficando algo assim... Banalizado. Banalizado.
Mas isso é bíblico. Matou mais uma. Ah, morreu, foi. Não sei quem matou. O ex matou, o atual matou, não aceitou. Assim, é muito triste. E é muito assustador porque nós temos filhos, né? Aquele caso o último que eu vi, o último que foi mais divulgado, que o pai matou os filhos para punir a mãe. Ele entra na perversão? Bom, aí você tocou num caso que pode ter várias camadas aqui. O perverso dificilmente vai se matar. Porque ele gosta de ver o sofrimento do outro. Ainda que ele fosse preso, ele ia ver o sofrimento da ex, né? Da mãe das crianças. Exatamente. A satisfação do perverso está no sofrimento do outro. Sim, entendi. Então, o que pode ter acontecido ali é um surto psicótico de um neurótico. Agora, ele poderia ser também um narcisista perverso, que é o quê? Alguém que está aqui na psicose, mas tem traço de perversão. Podemos dizer que é uma escadinha? Todo neurótico pode ser psicótico, que pode ou não? Não. É individual mesmo. A estrutura, como eu falei, igual a casa aqui, ó. Uhum. A estrutura não muda. O que pode acontecer é você ter elemento. Sim. Numa casa antiga, eu posso ter um chuveiro que é moderno. Foi o caso desse último que a Viviane trouxe pra gente, onde ele não entra total no perverso porque ele cometeu suicídio. Senão Sim. ele teria ficado para ver o sofrimento da mulher. Exatamente. Porque aí tem um outro ponto aqui. O que é o suicídio dentro da visão psicanalítica? Freud vai dizer em Luto e Melancolia que ninguém o neurótico não tira a própria vida. Todas as vezes que um neurótico tira a própria vida, ele está identificado com alguém que ele odeia. Então vamos lá. Ó. Tem aqui uma pessoa, outra pessoa. Essa aqui fez mal para essa. Pessoa A fez mal para pessoa B. Isso, vou botar aqui, ó, A e B. Aí a B fez mal para A, fez o mal. Só que A não consegue revidar o mal para B. Por N razões. Não consegue. Só que, como essa pessoa não perdoou, esse mal está aqui circulando. O mal está intrínseco à pessoa. E o que acontece com essa energia que está procurando uma saída e não encontra? Que a saída aqui seria o quê? A vingança. Sim. Tá? Vingança porque a pessoa não perdoou. Ela continua com aquele movimento dentro dela. Ela está ressentindo. Sim. Então, ela está sentindo novamente aquilo que nunca gostaria de ter sentido. Sim. O que não é nada inteligente, né? Sim. Então, o que acontece? Essa pessoa quer se vingar, quer matar essa aqui, mas não consegue. Então, esse ódio aqui, esse mal, se volta contra ela própria. É como se fosse um bumerangue. É como se ela não Volta pra própria suportasse pessoa. sentir toda essa raiva, toda essa dor e toda essa vingança não concluída lá, que ele traz de volta para si. Exatamente. Toda pessoa todo neurótico que tira a própria vida, ele está matando alguém ou alguma coisa. Alguma coisa seria o quê? Por exemplo, na Covid. A Covid fez com que muita gente perdesse a empresa. Sim. Aí tá aqui o vírus, tá aqui o empresário que perdeu a empresa dele por causa do Covid. Ele tem como fazer alguma coisa contra o Covid? O vírus, não. Não. Aí esse ódio dele do vírus que fez ele perder a empresa faz ele tirar a própria vida. Muito bom. Essa explicação Tá. fica clara. Então essa é a visão psicanalítica do suicídio. Então esse camarada que matou os filhos e tirou a própria vida, tá? Pode ser um neurótico em um grande surto. Tá? Aí ele se vinga da mulher matando os filhos para fazer ela sofrer, só que
ele também tira a própria vida. Ele não dá conta de É. ficar. E olhar para o que ele Entendeu? fez, né? Sim. De tanto ódio que ele ficou. Mas geralmente, tá, pessoas que têm esse tipo de comportamento são pessoas com traço border, que tem muita capacidade de fazer isso. Tá? Que são pessoas que têm tanto aspectos da neurose quanto da psicose. Ele ficou Que oscilando, criam, né? Entre um e outro. criam relações de dependência emocional. Do tipo Romeu e Julieta, sem você eu morro. Sim. Isso pode nos levar a afirmar que nós estamos em uma sociedade doente? Extremamente doente. Extremamente, né? Extremamente doente. Né? E tudo que está acontecendo na atualidade, Jesus já havia anunciado. Ele disse, Sim. por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E é o que a gente está vendo. Porque quando eu olho, a gente fala desses homens contra a mulher, e aí a gente olha também para esses homens sendo capazes de acabar com a vida de um filho. Cometer violência sexual contra um filho. Esse Então, é o assim, perverso. então você olha e fala assim, é bíblico, está se cumprindo. Nós que somos cristãos, nós nos assustamos, mas a gente volta para a palavra, né? Exatamente. Tá. O senhor fala muito sobre a repetição, né? Uhum. A repetição. E eu queria que você trouxesse isso pra gente dentro da psicanálise, esse padrão de repetição. Dentro da psicanálise, eu teria que trazer todo um background para poder falar da pulsão de morte e, consequentemente, a compulsão à repetição ligada à pulsão de morte. Mas, atendendo ao seu pedido, eu vou fazer essa conexão Ele breve. vai ser mais básico, tá? Mas aqui eu já vou deixar um gancho aqui para vocês. Pastor Silvio, que também é psicanalista, ele tem uma mentoria, tá? Para quem quer ser psicanalista ou que você queira entender a sua própria vida, ele tem. E eu vou pedir para ele já falar aqui onde vocês encontram, como consegue acessar isso, porque para não esquecer, e eu acho que é muito importante, porque a grande cura, ela acontece primeiro em nós. Então, uma pessoa que ela é curada, que ela está no seu lugar, ela transborda isso para outras pessoas. Então, Exatamente. fala onde as pessoas encontram essa mentoria do senhor, antes de entrar nesse assunto. O meu Instagram é Silvio_S Mariano. Tem um outro perfil que é da mentoria Trinity, que é silviomariano.psique. Então, tem esses dois perfis. E nesse segundo é mais voltado para a mentoria Trinity. No primeiro, aí tem minha vida como pastor, minha vida pessoal, os meus trabalhos. E mês que vem eu estarei ministrando o curso Origem, onde tudo começou e por que se repete. Então, você que quer entender os ciclos de repetições na sua vida, esse curso é para você, é imperdível. Nele eu vou falar sobre tudo, que eu vou dar só uma pincelada aqui agora. Então, vou falar de novo. Papel e caneta, lindos. Se não pegou, corre e vai anotar. Viu? Pode falar, pastor. Vamos lá. Eu tenho que voltar lá no Gênesis. Deus cria o homem, espírito, alma e corpo. O homem vivia em perfeita comunhão com Deus. Sim. No momento que Adão peca, o que vem que não existia antes? Morte. Morte era uma coisa que não existia antes. Outra coisa que também havia latente, mas certamente não tinha emergido, medo. Adão deveria temer o quê? Se, assim como ele, o leão, o leopardo, qualquer outro animal comia folhas. Não havia ninguém que era carnívoro, nenhum ser carnívoro antes do pecado. Os seres se tornaram carnívoros depois do dilúvio. Então, por que Adão temeria um leão? Não havia temor de nenhum tipo de animal. Tanto que Eva conversa com a serpente. Sim. Então, duas coisas aconteceram com o pecado: morte e medo. Agora, Deus falou para Adão: no dia que você comer, certamente você vai morrer. Só que, quando a gente não entende isso, que essa morte foi no espírito, porque nós somos espírito, alma e corpo,
quem não conhece a Bíblia pode pensar, mas Deus falou que ia morrer e não morreu. Mentiu? Não, Deus não mentiu. Por quê? A morte aparece em 3 áreas da nossa vida. Automaticamente, Adão morreu espiritualmente. Tanto que ele se assusta quando ouve a voz de Deus. Ele tem medo. Por quê? Ele não estava acostumado a ouvir a voz de Deus fora. Deus falava com ele no espírito. Entendi, perfeito. E agora ele ouve essa voz fora. E ele sente medo. Quem é esse ser que apareceu aqui? Porque Deus falava com ele no espírito. Então, Adão espiritualmente morreu para Deus. Sim. Fisicamente não tinha morte. Aí Adão passa também a experimentar do fim dos dias. Os dias do homem passam a ser finitos. Só que não para por aí. Morte, na nossa concepção, é vida que cessa, Sim. que não continua. Só que na alma tem a pulsão de morte. Que é o quê? A vida que repete. Para entender, a pulsão de morte seria o ponto de contato com a morte. Pode-se dizer assim? Sim, é a morte que antes não estava para a alma. Porque para a alma Não existia. não existia. Porque Deus tornou Adão o quê? Uma alma vivente. Vejam que Deus não disse que Adão se tornou uma alma viva. É alma vivente. No É gerúndio, contínuo, gerúndio. É vida constante. Entendi. Então, o pecado trouxe a morte espiritual. O pecado trouxe a morte como fim da existência, mas o pecado também trouxe a repetição como vida que não avança. Porque a alma ela não pode morrer sozinha e o corpo ficar vivo e o espírito ficar vivo, Uhum. não é isso? Então ela precisa de um lugar para ela liberar essa morte e morrendo? Não. A morte, como pulsão de morte na alma, é a... Imagina o seguinte, ó. Deus criou nossa vida para ser assim, certo? Sim. Linear, Infinita. uma linha linear. Infinita. Aí Adão pecou. No momento que Adão pecou, aqui temos a morte automática. Espírito está morto. Automaticamente isso aconteceu. Mais à frente veio o quê? A morte como final da vida. Sim. Adão Morte deixa física. de existir, literalmente. Sim. Final da vida. Só que entre o nascimento e a morte, que essa vida deveria ser um contínuo, o que entra aqui também? A pulsão de morte. Aí é quando a vida faz assim, ó. A pessoa está voltando sempre ao mesmo ponto. E aí a repetição. E ela repete. E ela O repete. que a psicanálise chama de pulsão de morte é um padrão de repetição de um ciclo. Não é um ciclo de tragédia, mas é um ciclo vicioso, Que impede o fluxo da vida. o fluxo contínuo da vida. Uhum. Isso, pra ficar claro, é por isso que tem gente que fala assim, rodei e não sai do lugar. Parei no mesmo lugar. Eu criticava meus pais, mas estou fazendo a mesma coisa. Uhum. Não é? O primeiro marido batia, o segundo segundo vai também, bater, o terceiro também. Exatamente. E a culpa é do dedo, né? Do dedo Nesse podre. caso, Ele a fala, gente "Meu pode dedo é falar que pode ir lá na história familiar, que vai ter algo lá. Que você vai encontrar aqui, ó. O ponto que a pessoa está sempre voltando nele. Onde tudo começou. Exatamente. E é exatamente sobre isso que eu falo no curso Origem. Onde tudo começou e por que se repete. Esse curso ele vai ser presencial ou online? Vou fazer um presencial e vou gravar também para poder disponibilizar online. Aí, pessoal, então quem anotou, né, o perfil de Pastor Silvio, pode chamar ele, que depois ele vai disponibilizar online para quem não for, né, daqui da cidade, Montes Claros.
E é isso. A princípio, 10 e 11 de abril. Vai ser uma sexta-feira à noite e um sábado, por quê? Eu preciso de um tempo para a pessoa digerir. Eu tinha pensado em fazer... Pastor Silvio, não vai ninguém do seu curso, não. É pesado. Eu tinha pensado em fazer um final de semana inteiro, um sábado inteiro. Eu falei, não dá conta, não. Tem que dar uma Ainda mais depois do almoço. Falei, não, isso aqui fica depois do almoço. Não tem. Eu sou prova viva, eu sou a pessoa que sempre que eu vou para esses eventos de movimento, assim, da alma, de mudança, meu corpo sente. Eu também. Eu falo que eu preciso da segunda. Preciso da segunda, gente. Porque meu rim demora a filtrar. Ou do domingo, porque é bem, né, algo bem... O que vai acontecer? É um curso de consciência esse. Ótimo. Então, eu estava até conversando com o Caio. Esse curso, eu fiz ele umas 10 vezes. Sem brincadeira, sem exagero. Por quê? Eu fiz, refiz, eu fazia de novo, tornava a fazer. Eu falei, não, tá ruim. Uma hora tava ralo demais, outra hora tava denso demais. Até que, depois de muito tempo, peneirando o material, peneirando, eu consegui chegar num ponto que eu falei, agora sim. Agora é um curso de consciência, sem ser algo ralo, que eu detesto fazer as pessoas perderem tempo. Sim. Por quê? Tempo é vida. Sim. Então, se a pessoa vai dedicar algumas horas para me ouvir, ela tem que levar alguma coisa que ela vai dizer assim, ó, valeu a pena sentar aqui. E mais ainda, né, quando eu estou cobrando por isso. Sim. Então, foi todo um trabalho para poder chegar no origem do jeito que ele está hoje. Muito bom, porque quando nós conseguimos ver de onde veio esse comportamento de agora, é mais fácil dar o start e mudar. Exatamente. Falar, peraí, não, vou sair daqui, não é meu lugar. Entendi a origem, entrego, deixo lá e tchau, vou seguir aqui minha vida. Isso aí, depois de ter consciência, agora a pessoa pode ir em busca de um mecanismo. Porque o que a maioria das pessoas faz? Elas buscam um mecanismo sem ter consciência. Sim. E elas não têm ingredientes internos para sustentar esse processo e ela para no meio do caminho. Exatamente. Não aguenta, é muito pesado, né? Até porque a pessoa não foi na raiz. Sim. Ela vai tentar trabalhar em cima do comportamento, que é a consequência. Aí, falando de repetição, eu vou entregar isso aqui. Vai. Ele vai. Vou entregar isso aqui. É inédito, é exclusivo. Isso aqui é exclusivo. Eu vou cobrar essa parte. Isso aqui é exclusivo. Virou cast. Dentro do curso tem vários códigos. Um deles é o código ser. Por que código ser? Porque quando a pessoa não sabe quem ela é, ela repete. Aí o que acontece? Ser tem uma situação. Opa, apaguei tudo aqui. Então vamos lá. Ser, S de situação. Tem uma situação que acontece. Essa situação evoca uma emoção. E a partir dessa emoção, a pessoa tem uma reação. E qual que é o problema do código ser? A pessoa diz o quê? Eu sou assim. Pode colocar aquelas coisas que falam, eu sou assim mesmo. Não vou mudar, não. É meu jeito, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, me deixa com o meu jeito. E, né? E aí essa parte, é porque minha cabeça, vocês já sabem, entra muito até pro casal. Que é outra parte que o senhor trabalha muito, sim, né? Terapeuta de casais também. Porque a pessoa que ela não sabe quem é, imagina, duas pessoas que não sabem de onde vem, não sabem a origem, tentando construir uma vida juntos. Se chocam dentro de uma casa, em um casamento, e aí fala, meu Deus do céu. E fazem mini serizinhos, né? E esses minis, você olha para um e fala, esse aqui parece comigo, então eu sei exatamente qual caminho que ele tá indo e o que vai dar, onde vai dar. Mas você olha para o outro parece com seu parceiro. Aí você fala assim, mas esse aqui, não sei onde que vai dar, porque ele já não parece tanto comigo. E aí, pastor Silvio, o que a gente faz nessa mistura, nessa fusão toda dentro de uma casa, que a gente tem que chamar de casa, de lar e de morada, né? Primeira coisa que todo casal precisa saber é quem sou
Pode fazer terapia de casal, pode ler o livro lá do Gary Chapman, 5 Linguagens do Amor, que não tem nenhum fundamento aquilo, é antibíblico. Pois é, que eu já vi alguma coisa do senhor falando que não gosta das linguagens do amor. Não é que não Não é gosta, que eu né? não gosto, é porque que não concorda. Não Melhor. tem. Falar abertamente. não Vamos tem. Vamos lá, Pode vamos falar. falar das 5 linguagens então. Quais são as 5 linguagens do amor de acordo com Gary Chapman? Primeiro que se você pegar o livro do Gary Chapman, você vai ver que ele não dá fundamento para a teoria dele. Não dá. É muito superficial. Não tem subjetivo. embasamento. Ele começa dizendo que ele é, acho que antropólogo, né? Sim. Dizendo que ele é antropólogo, aí fala que existem muitas línguas e que a pessoa nasce num país, ela aprende português, e no outro ela aprende chinês, e depois esses dois se encontram e um tem que aprender a língua do outro. E ele traz essa analogia para dentro do casamento. Agora vamos lá. Eu, durante um tempo, quando eu ouvia 5 linguagens do amor, conteúdo cristão, o que a gente faz? A gente compra o peixe. Adota, né? A É. gente adota. A Então o gente- senhor já foi adepto Já fui. às 5 linguagens. É. E eu comecei a pesquisar e comecei a ver, falei, não, mas espera aí, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu fui a fundo e a gente vai ter que, nós como cristãos, qual que é a nossa base? É a palavra. Sim. Aí eu falei, deixa eu ir lá na origem, vamos na fonte. Então vamos lá, 5 linguagens do amor, que são toque, palavra, presente, atos e tempo de qualidade. Pergunto para vocês, tinha tempo de qualidade no paraíso? Tinha. Não. Eu tinha com o Adão lá, os dois juntos passeando no Éden. Não tinha tempo de qualidade. Sabe por É. que não tinha tempo de qualidade? Porque o tempo não era... Porque isso aqui é para diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, eu falo, aqui tem água gelada para diferenciar de outra água que é quente, que é morna, que é muito gelada. Então lá só tinha tempo. Só tinha tempo. Era o paraíso. Era o paraíso. A Eva não tinha um momento que ela estava face a face Brasil, com Adão. Vocês vão parar de cobrar Eu esse eu tal juro desse que eu tô tempo de tentando qualidade. contrapor, mas tá difícil. Eu já perdi na primeira. Eva não tinha que falar assim, Adão, larga o celular aí, vem me dar atenção. Não. Presença era presença plena. Quando Adão estava com Eva, eles estavam... Mas Eva não tinha que plenos. trabalhar, pastor Silvio. Hã? Eva não tinha que trabalhar, Adão não tinha Quem disse que Eva não tinha que trabalhar? não Eva tinha as era divisões de auxiliadora. tarefas que a gente tem hoje. Eva foi criada para ser auxiliadora idônea. Mas aí a gente já vai para um outro lugar Tá, que eu não também vou abrir essa concordo. aba. Não, Não vou- eu não quero vou abrir, abrir que você essa já abriu, eu vou abrir. O que acontece? Quando você fala assim, Eva não tinha que trabalhar igual hoje, mas hoje uma mulher que ela coloca que ela tem que trabalhar e que está em primeiro lugar, ela está no lugar errado. Uhum. Ao meu ver hoje, a Gabriela de hoje, uma mulher que ela prefere esquecer, colocar a casa dela de lado para trabalhar, ela está totalmente no lugar Tá errado. fora do propósito. Aí a gente vai. Vocês estão mesmo querendo casar essa confusão com o Brasil, né? Não, aí a gente vai. Eu sei que vai ter gente que vai Meu falar compromisso assim, é com a verdade. mas eu trabalho. Gosto, não gosto. Mas eu trabalho porque eu tenho que sobreviver. Ok, aí Gente, nós vamos É, para a gente outro não lugar. está, a gente não está Tá, vou defender a crucificando. mulher. Olha Vou só, a defender gente não está crucificando você, mulher, que tem que trabalhar, você que de repente é viúva, você que teve a infelicidade de se relacionar com um irresponsável, com um menino Que tem que de 40 sobreviver. anos de idade. Não é isso, a gente não está tirando pedra em você. Mas a verdade é que a mulher, o propósito na vida da mulher não é trabalho. Tá? Ok. E a mulher também não foi feita para não trabalhar fora. Entendi. Então, Vamos lá, não vou caçar mais agora, tempo. vamos lá. Vamos seguindo. então Tempo de qualidade. Já caiu não no tinha tempo de qualidade no paraíso, porque todo tempo era um tempo perfeito. Eles estavam presentes, um diante do outro. Estavam nus e não se envergonhavam. Não tinha barreira nenhuma entre eles. Quanto mais um celular, ou uma televisão, ou um jogo de futebol. Outra coisa. Tinha ato de serviço no paraíso? O Adão tinha que colocar nome nos animais, né? Ele tinha que trabalhar lá, assim. Mas aí a gente já não sabe como que era lá dentro, Ó. né? De Eva com Adão, né?
Eu tô tentando, gente. Trabalho, Eu tô tentando. trabalho de Adão era propósito. Não era para dizer para ela, ó, tô te amando, hein? Toma isso aqui. Não me pede para dizer que eu te amo, não, porque eu já coloco comida dentro de casa. Então, não tinha ato de serviço. Porque trabalho na vida de Adão era propósito. Deus colocou um homem no jardim para lavrar. Outra coisa, cuidado com esse povo abençoado aí que fala que trabalho é consequência do pecado. Não lê Bíblia, herege. Porque tá lá Gênesis, acho que é 2,15. Adão foi colocado no paraíso para ser jardineiro. Por isso que quando Jesus ressuscita, ele é confundido com quem? Com o jardineiro. Com o jardineiro. Porque o primeiro Adão falhou, o segundo é perfeito. Ok. Então, trabalho é propósito na vida do homem. Então, o homem que sustenta a mulher, ele não está dizendo para ela que ele ama ela. O homem que sustenta a mulher está cumprindo uma obrigação, é propósito dele. Se ele não presta nem para colocar alimento dentro de casa, Não deveria nem estar casado. exatamente. E aí tem algumas mulheres que falam, olha, minha linguagem do amor é ato de serviço, eu quero que você lave as vasilhas para mim. Aí você prova que você me ama. Totalmente errado. Ela tá colocando o homem num lugar que nem é dele. Olha. Não, gente. Quando você não vai- adianta. Quando você começa a entender o que está acontecendo hoje. Ai, prova que me ama. Isso aí já é um lar disfuncional. Igual o pastor Silvio falou. Você pega uma mulher que não sabe quem é, não sabe a origem de nada com outro homem, aí um quer provar pro outro. Prova que me ama, me dá tempo, me Com a dá não sei minha o quê, me linguagem. dá ao Se você meu não me amar, modo. ao Então, meu imagina, modo, você não me Você ama. não me ama. Entendi. Não vou te atrapalhar mais, vai. Bibi Não, tá atrapalhando, não. Bibi perigosa, você Eu- volta lá, é um que pra mim é um exemplo claro. Não sei se o Oleno, ele não vai saber, né? Imagina, Mas nada ela de falava assim, ela tinha um homem que era um homem que tinha um propósito, corria atrás e tudo, só que e a amava. Provisão, proteção, direção. Esse homem oferecia tudo pra ela, só que ela queria o quê? Emoção. Ela era uma pessoa que na infância ela foi totalmente ferida e ela jogou isso no relacionamento. Então, aquele homem que provia tudo isso para ela não servia, ela era movida à emoção e ela foi para um bandido. Ó, E a não frase? são todos os casos, não são todos os casos, tá? Mas tem mulher que quer obrigar o marido a fazer coisas dentro de casa porque a mãe dela era sobrecarregada, por isso não tinha atenção para dar para ela. Aí, inconscientemente agora, a raiva que ela sentiu do pai, ela desconta no marido, querendo que ele faça aquilo que o pai poderia fazer e não fez, porque não estou aqui sendo machista, né? Eu lavo louça na minha casa, eu sei lavar, passar, cozinhar, morei Mas isso sozinho não te muito tempo. escraviza em uma linguagem, é isso que o senhor está querendo dizer, Não, né? até porque, como eu falei aqui, não é linguagem, entendeu? Uma pessoa que trabalha, um homem que trabalha, está nada mais, nada menos do que vivendo propósito. Entendi. Porque o propósito do homem na Terra é trabalhar. Se ele não trabalha, ele não está cumprindo o propósito dele. Aí, outra coisa sobre ajudar em casa. Minha irmã, pede para o seu marido ajudar você a arrastar o guarda-roupa. Tem certeza que ele não vai reclamar. Agora, pedir para ele lavar a taça, que é uma coisa mais delicada para fazer, Entendi. manda o homem carregar um saco de cimento para ver se ele vai reclamar de carregar um saco de cimento. Não vai reclamar. Agora, pede para ele lavar um prato. Não é porque ele não gosta de ajudar nas coisas de casa, é porque a força dele é bruta. Aí, para fazer algo sensível, tem que ficar medindo essa força. E dá para falar que isso enfraquece a força do homem, por isso que a gente vê tanto homem feminino hoje em dia. Exatamente. Entendeu? Porque estão colocando avental dentro de casa. Entendeu? E a mulher colocando a capanga de trabalho e achando Aham, que ela a tem que farda. sair, é a farda pra lutar, guerrear lá fora. Tá. Então, não tinha ato de serviço no paraíso, assim como não tinha tempo de qualidade. Presente, então, quando foi a primeira vez que Adão e Eva trocaram presentes? Quando foi? Depois de pecar.
né? Você tá se Dando- sentindo numa consulta, querida? Não é isso, Porque não. a energia, Não ela é isso. tá caindo. Mas não, em minha defesa, Vocês eu vou estão dizer. percebendo isso? Em minha defesa, eu vou dizer que era uma pessoa que tinha como base a linguagem do A5. Como eu porque também. fui ensinada dessa forma. E eu também Não aprendi era assim. doce. E o esposo até hoje, com certeza, sofreu muito porque ela cobrava as linguagens do amor dele. Em minha A defesa. verdade, né? Liberta. Tá tudo bem, Adão. Vamos para o paraíso, Adão. Vamos voltar para o Éden. Agora vamos lá. Quando Deus vai criar, ele vira para o mar e dá uma ordem. Ele vira para a terra e dá uma ordem. Mas quando ele vai criar o homem, ele dá um comando? Não. Quando Deus vai criar o homem, ele pega o barro, isso é o quê? Toque físico. Molda o barro, toque físico. E Deus sopra. Assim? Soprou no homem? Não. Soprou onde? Nas narinas. Ó. Proximidade. Então, o homem é fruto de toque e intimidade. Deus não criou o homem à distância. Deus criou o homem. Primeiro, Deus disse: façamos o homem. Então havia intimidade. Pai, Filho e Espírito. Juntos. Façamos. Deus criou o homem tocando no barro. E Jesus curava muita gente como? Tocando. E com barro também. E com barro, usando o barro e o toque. Em João mesmo fala, hoje eu estava até lendo sobre João, que fala, né, do cego, Que Uhum. ele faz a lama. que ele e toca. faz ele cospe, faz a lama Exatamente. e coloca no olho. Eu acho Jesus isso é maravilhoso. lindo, né? Ele é Como se ele maravilhoso. estivesse lá, eu vou te reconstruir. Maravilhoso. Aí, então o homem originalmente é fruto não de Fala, Comando. só comando. Por quê? A palavra pode ser dita à distância. Eu posso gritar uma pessoa que está à distância de mim e ela vai me ouvir, mas eu não consigo tocá-la. Então, toque é estímulo de proximidade. Então, o homem foi feito através do toque e Deus estava próximo. Agora, olha só. Quando Adão abre os olhos, qual que é a primeira coisa que ele vê? A face de Deus. Que é a proximidade. Deus soprou nas narinas e Adão tornou-se alma vivente. A primeira coisa que Adão vê é a coisa que não tem nada nesse mundo que se compara. A face de Deus. Porque ele era filho de Deus, santo, sem pecado. Podia ver a face de Deus sem morrer. E ele viu a face de Deus. Por isso que o homem é tão admirador do belo. O homem naturalmente volta os olhos para o belo. Aí o que o diabo faz com as mulheres casadas? Eu não Deixa sei. elas ficar feias, tem hora. Eu não sei. E aí eu já entro para outra questão. Como que o inimigo deturpa isso mesmo? Porque essas mulheres que cismam, que são as... Como fala? Feministas? As que fica esquisita, as feministas. A do Elas- sovaco cabeludo. Elas saem totalmente dessa parte do belo. Uhum. O que é belo para elas não faz sentido Sim. e é preconceituoso se a gente fala, você tá feia. Esse cabelo seu de homem raspado tá horroroso, você tá gorda, você tá feia, você com esse sovaco cabeludo é feio, você tá fedendo. Então, assim, nós que trazemos essa verdade, tá errado. É uma Não tá, desconstrução do projeto, né? Não Não, tá, é? não. Desconstrói totalmente Uhum. o belo. E aí, como que um homem olha pra uma mulher dessa? E outra coisa, para as que são casadas, para as que querem casar, como que um homem vai te enxergar, minha filha? Se você não cuida do belo. É o que chama a atenção. Não adianta a mulher correr disso ou o homem querer correr disso, não. O homem que chega dentro de casa, ele quer ver o quê? O belo. Não é? Fala disso um pouquinho, pastor. Dentro do... Mas a sua tá, palavra tá que eu na- falo do meu jeito. vamos dizer assim, tá no DNA do homem. Sim.
Ele abre os olhos, vê a face de Deus. Olha a volta, vê a criação. Aí depois o que Deus faz? Tira da costela dele uma mulher, Eva, e ele diz, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Olha aqui, Adão começa descrevendo Eva de onde? Do mais profundo pro exterior. Aí tem outra chave poderosa aqui. A maior beleza que o homem enxerga numa mulher não está no externo, está no interno. Sim. Está no mais profundo. Então é uma junção de uns dois, né? Ele entende o profundo, mas ele visualiza o belo, a Exatamente. construção, a criação, porque ele foi habituado a isso no seu projeto original. Sim. Concluindo para a gente, para que não fique dúvida, e a gente vai abrir muitas abas, para a gente fechar essa. Então, desmistificando as linguagens do amor. O senhor fica apenas com duas? Sim, só tem toque e palavra, porque Deus cria o homem através do toque, da intimidade, que é estímulo de proximidade, e Deus os abençoou. E quando Adão encontra Eva, ele toca, essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos, então ele está tocando, está dizendo. Então, não tinha presente no paraíso, não tinha ato de serviço, porque trabalho na vida de Adão era propósito, e também não tinha tempo de qualidade, porque Eva não tinha que disputar a atenção de Adão. Entendi. Desmistificar. Porque, assim, tinha o tempo de qualidade, mas não dentro dessa visão que se coloca hoje. Tá? De que o casal tem que tirar um tempo de qualidade, porque o outro tempo que eles têm não é qualitativo. É quantidade sem qualidade. Entendi. Então, essas são as duas linguagens do amor. E outra coisa, aí vamos pegar uma criança. Criança quer presente? Quantas vezes a gente dá um presente para a criança, ela fica vislumbrada com a caixa. Eu falo, meu Deus do céu, eu paguei caro no presente e tá aí vislumbrado com a caixa do presente. Geralmente, quando a gente vê esse excesso de presente, é justamente porque falta presença. Exato. Ou toque ou palavra. Falta ali a presença. Falta. E outra coisa, você tocou em alguns aspectos aqui do homem. O homem tem que ter... Ele é a representação da provisão, porque Deus chamou o homem para trabalhar. Ele é o provedor. Sim. Inclusive, um aviso, um alerta para os homens. Tem mulher que trabalha e ela recebe o vale alimentação. Ele também trabalha. Mas quando vai ao mercado, o que acontece? É ela quem paga a compra com o vale de alimentação dela. Ele está lá, ele está pagando aluguel, ele está pagando a internet, ele está pagando as outras contas, não sei o quê. Só que no inconsciente dela, ele não sustenta ela. Qual seria o ideal, o sábio a se fazer? Compre o vale refeição da sua esposa. Ficou um pouco pior, ficou um pouco mais difícil agora. Eu acho bem interessante, porque o homem vai para o papel dele de provisão. Exatamente. Ela é inconsciente. Ela sabe que, né, ele está arcando com outras despesas. Só que isso é no campo da consciência. A gente está falando de inconsciente. E por isso que a gente vê muito a fala, assim, eu falo que eu já ouvi isso mais de 10 mulheres diferentes. Vou me separar porque eu dou conta sozinha. Eu me sustento, né? Eu me sustento, eu me garanto. E aí o homem sai desse lugar uma vez que a mulher assume. Uhum. Então, eu falo que o maior exercício para uma mulher e para um homem hoje é cada um se manter no seu lugar, no seu papel. Mas eu acho que alguns homens entraram numa zona de conforto e acham isso cômodo, né? Aí justamente Tá, por aí causa da desordem. Vocês estão prontas para uma verdade? Por favor. Posso falar? Deve. Tem certeza? Deve. Olha que se eu abrir a boca, eu vou começar, não vou parar, não. Eu gosto de falar. Não vou parar. Vamos lá.
Deixa eu só falar aqui dos outros P's, aí eu entro nesse assunto. Então, um homem, provisão, proteção, potência. Esses dias eu vi um áudio do cara chorando porque furou o pneu do carro, ele não sabia trocar o pneu do carro, a mulher teve que ligar para não sei o quê, e ele chorando. Nenenzão. Provisão, proteção, potência, permissão e palavra. É o homem que permite algumas coisas dentro da casa dele. É o homem que permite a mulher dele sair na rua se expondo para todo mundo olhar como se fosse um pedaço de bife, para os cães ficarem salivando. É ele quem permite isso. Ah, você é machista, a mulher tem que se vestir então do jeito que o homem aprova. Sim, a casada, ela tem que se vestir do jeito que o homem aprova, que o marido dela aprova. Minha Então, mulher... não tem meu corpo, minhas regras. O que isso é coisa de feminista endemoniada. Ó, feminista endemoniada que fala meu corpo, minhas regras. Eu tô tentando ajudar, Eu gente. tô Mas tá ficando gostando, eu tô ruim. gostando. Vou continuar, pastor Silvio. E palavra. Falou, eu vou fazer, faça. Meu filho, quando eu prometo alguma coisa para ele, aí se não dá certo eu falo, olha, você lembra que eu falei que a gente ia fazer? Não vai dar não, tá? Ele, tá bom, pai. Aí então ele chega para mim e fala assim, pai, você me dá tal coisa? Eu falo, vou pensar. Ele é, né, pai? Porque quando você promete, você cumpre. Eu falei, glória a Deus, já internalizou o conceito. Voltando aqui para a questão de homens fracos na atualidade. Diferença entre homens e mulheres. Aquela louca da Simone de Beauvoir diz, não se nasce mulher, torna-se mulher. Eu concordo com ela. Ela está certa. Porque biologicamente, a mulher não nasce mulher. A mulher nasce fêmea. E o homem nasce macho. Isso aqui é biologia. Macho e fêmea. Está na Bíblia. Macho e fêmea os criou. Distinção biológica dos órgãos reprodutores. Biologicamente, qual que é o propósito na vida de todo homem? Engravidar uma mulher. Só ele pode fazer isso. Só um homem pode engravidar uma mulher. Nenhum outro ser sobre a face da Terra pode fazer isso. É propósito do homem. Qual que é o propósito biológico da mulher, que é fêmea, que tem aparelho reprodutor? Gerar essa vida. Ter o seu óvulo fecundado e gerar uma vida. Isso aqui é biologia. Quando meu filho foi colocado na escola a primeira vez, e era uma escola cristã, mas depois eu entendi. Aí veio a ficha lá, aí tava na ficha. Pai, pai, mãe, mãe. Eu meti a caneta gigante. Biologicamente incorreto. E rabisquei aquilo lá. E coloquei meu nome, o nome da Nívia. E fui na escola reclamar. Aí a diretora falou, mas isso aqui é padrão. Já vem da Secretaria de Educação pra gente assim. Não existe pai, pai, mãe, mãe. Todo ser vivo que nasceu precisou de um pai e uma mãe. A história que aconteceu depois ou antes, né, é outra coisa. Mas que querem mudar, não tem como mudar. Precisa de um pai e uma mãe. Precisa de um espermatozoide que vai fecundar um óvulo. Isso é biologia básica. Ideologia de gênero é discurso psicótico. Então, biologicamente, a mulher nasce fêmea e o homem nasce macho. Aí vem o aspecto psicológico. Aí vem o feminino e o masculino. Então, a menina se identifica com a mãe, feminino, e o menino se identifica com o pai, masculino. Então, esse macho, que agora é masculino, deseja a fêmea que é feminina. Entendeu?
E a fêmea, que é feminina, deseja ser desejada por esse macho. A diferença. O homem deseja a mulher deseja ser desejada. São duas dinâmicas diferentes. Tá? Anatomicamente é diferente, psicologicamente é diferente. Aí vamos para um outro aspecto. Próxima etapa, social. Aí vem mulher e homem. Só que, socialmente, o mulher está muito ligado com o biológico. Por quê? Quando a menina menstrua, ela não é chamada de mulher. Ó, você já tá moça. Você já é mocinha. Quando ela tem a primeira relação, aí ela vira uma mulher. E quando ela engravida, aí essa mulher agora virou mãe. Todo mundo sabe quando a mulher está grávida. Mas você olha na rua, você não diz se uma pessoa é pai ou se não é. Tem como olhar para uma pessoa e dizer assim, aquele ali, né, É muito abstrato. aquele ali é pai. Não tem como você dizer. Entendeu? Você olha uma pessoa andando sozinha, um homem andando sozinho, você tem como dizer que ele é pai? Não. Não. Entendeu? E quando ele está andando com o filho? É uma possibilidade. A maternidade é uma realidade. A paternidade é uma possibilidade. Uau, vamos. Aí, homem. Aqui tinha um fator. Então, aqui está muito ligado com o biológico, certo? Sim. Homem está muito ligado com o social. Já ouviram dizer assim, fulano não honra as calças que veste. Já ouviram esse ditado? Uhum. Sabe qual é a origem dele? Antigamente havia um ritual de passagem. Menino não podia usar calça, menino só podia usar bermuda. Por isso que tem aquelas fotos antigas, tá o homem de terno e gravata, o menininho tá com terno, mas tá de short. Entendi. Porque menino não podia usar calça. Quem podia usar calça? Quem era homem. Aí, quando a pessoa olhava na rua, tinha alguém de bermuda. Não vou fazer negócio não, porque é menino. Não é responsável. Se eu fizer negócio com essa pessoa, quem vai responder por ele é o pai. Se ele não me pagar. Aí eu olhava, o outro tá de calça. Não, então aquele ali é homem. Aquele ali eu posso fazer negócio. Aquele ali pode trabalhar para mim. E mais, aquele ali, se bater na porta da minha casa, dizendo que gosta da minha filha, eu abro a porta para ele. Porque é homem. Agora, se chegar lá de bermuda, bater na porta da minha casa, ah, gostei da sua filha. Some daqui, moleque. Aí virar homem, rapaz. Sim. Muito bom. Trouxe muitas revelações. Agora escuta. Vamos lá. Homem estava muito ligado ao aspecto social e era alguém que tinha palavra, certo? Era alguém que era protetor e provedor. Ah, se é homem já pode trabalhar. Sim. Menino, e tinha muito menino que já era colocado para trabalhar. Mas homem, então, não tinha homem que não trabalhava. Hoje Entendeu? em dia tem. Não existia nem trabalha, nem estuda. Homem automaticamente tinha palavra. Por quê? Se não tivesse palavra, sabe o que ele era? Marginal. Marginal, pra gente hoje, é quem comete crime. Marginal, antigamente, é quem vivia à margem das regras da sociedade. Então, um sujeito que já usava calça e que não tinha palavra era tratado como marginal. Ele era excluído do rol da sociedade. Porque ele não cumpriu uma função social. Exatamente. Porque um homem acreditava que ele era homem, mas ele não tinha palavra. Olha como que isso desestabilizava a sociedade.
Ainda mais uma sociedade de poucos recursos. Eu fiz um negócio com o João, João falou, tal dia eu te pago. Contando que tal dia eu ia ter recurso, eu fazia um negócio com o Zé, dizendo, no dia seguinte eu pago para você. Que eu vou receber aqui do João, e eu pego esse dinheiro e já passo para a mão do Zé. E o dinheiro circulava na sociedade. E o Zé, já contando com esse dinheiro, já tinha feito negócio com outro. Só que aí o camarada aqui não era homem, não honrava com a palavra dele. Aí, ou eu me desdobrava para tentar arrumar esse dinheiro para passar para o Zé, que já estava contando para passar para outro. Então, olha o caos que isso causava na sociedade, o impacto que um sujeito sem palavra causava numa sociedade. Aí, então o homem ele tinha que ter palavra, ser protetor e provedor. Que são os 3 P's. É. Isso inicialmente, né? Porque no casamento ele também tem que ser o permissor e protege, provê e dá permissão. Sim. Agora... Mas aí deixa eu só fechar aqui agora para Tá. poder chegar no ponto que é o que você perguntou. Sim. Por que que os homens hoje estão do jeito que estão? Para esse camarada aqui, tem alguém aqui, aí eu tenho aqui, ó, um pai, uma mãe e uma filha. Para esse indivíduo aqui se relacionar com essa moça e eles formarem um par, um casal, esse homem só ia aceitar dentro da casa dele um sujeito homem. Então, antigamente, se o camarada quisesse ter sexo, ele só tinha... O YouTube não corta, não, né? O camarada quisesse ter sexo, ele tinha 2 opções. Ou ele ia viver em casa de prostituição, Ele ia casar. ou ele casava. Aí o que que aconteceu? Veio a revolução sexual da década de 60. O homem para ter sexo precisa do quê? Ser homem? Não. Aí hoje, as empoderadas... Meu corpo, minhas regras. E... Exatamente. Né? Com toda essa questão, e não estou aqui novamente sendo machista, estou trazendo todo um panorama social para responder uma pergunta. Hoje uma mulher trabalha numa multinacional, tem o carro dela, tem o apartamento dela, vai para uma boate, bebe, e de repente chega lá alguém musculoso, boa pinta, né? Todo marombado, camiseta a vácuo, e aí vai, e os dois começam a se relacionar, e eles vão para onde? Para o apartamento dela. E tem aquela noite pegando fogo. Quando termina, ela pergunta para ele assim: sua mãe vem te buscar, eu peço um Uber para você. Vamos beber. Tomar água. 1 minuto de silêncio. Peso. Mas é isso. É a grande realidade. Para que um sujeito, na atualidade, vai ser homem? Me diz, qual o Ele não motivo? precisa. Qual o motivo para ser homem? Sim. Ele tem prazer de graça. Estão esfregando na cara dele. Sim. Banalizou. Antes ele tinha que pagar. Agora ele recebe. De graça. E até carona para ir embora, se duvidar. Agora, entrando aqui na parte que o senhor é um terapeuta de casais também, né? Eu até coloquei aqui, nós colocamos que uma das maiores missões de uma pessoa é acertar a companheira ou um companheiro. Não é o trabalho, né? Nós até tínhamos feito esse paralelo, mas depois de tudo isso, não é o trabalho. É a pessoa que vai estar ao seu lado. Porque essa pessoa ela vai nutrir todo o resto da sua vida. E quando essa pessoa chega para você, que ela não fez essa escolha, e ela vive esse inferninho todos os dias, né? Um pedacinho do inferno todos os dias. Quem fez a escolha certa tem lá um pedacinho do céu todos os dias dentro de casa. Mas quem escolheu errado tem um pedacinho do inferno todos os dias. Como o senhor começa a ajudar esses casais dentro do método que o senhor já desenvolveu?
eu tenho uma ferramenta que é fruto de anos e anos e anos e anos querendo avançar processos, porque o que que acontece? Vou só dar um panorama para responder a pergunta novamente, mas não vou me delongar tanto agora. Tá? Problema de casal não é um problema da relação. Então, esse inferno que esse casal vive aqui na relação pode ter N fatores por trás. Ela carrega a raiva do pai e desconta, que era aqui, né? Ela e o pai tinham uma relação complicada, aí ela desconta no marido a raiva que está guardada na relação dela com o pai. Esse é um fator que acontece dentro do relacionamento. Ele, por outro lado, teve problemas com a mãe, aí agora ele desconta na mulher os problemas inconscientes de situações que ele não resolveu com a mãe. Clássico dentro do casamento. Então, muitas vezes as pessoas focam no comportamento sem olhar o que está por trás, que é o sintoma. Aí o que acontecia antigamente? Essa pessoa vinha para terapia, só que tem um fator que é a resistência. Então aqui tem um conteúdo da história da pessoa e aqui está ela comigo, tá? Falando a respeito dessa situação. Só que esse conteúdo aqui às vezes vinha só uma coisinha para cá. E o analista é igual pedreiro. Se você contratar um pedreiro e não der material para trabalhar, ele vai fazer o quê? Ele não vai inventar material para trabalhar. Sim. Se ele não tem tijolo, não tem cimento, ele vai fazer o quê? Então a gente trabalha com o quê? Com o material que a pessoa traz. Se ela não traz material, eu não tenho material para trabalhar. Fica raso, né? Exatamente. Mas não é que a pessoa não quer produzir material. É um mecanismo inconsciente que é a resistência. Que, aliás, não é uma, são 5. Então, para barrar essa resistência, aí tem a hipnose. Mas nem todo problema dá para a gente acessar pela hipnose, porque na minha prática como hipnoanalista, eu parto de uma emoção e eu vou voltando até chegar nessa emoção primária. Só que hoje eu tenho um método, que é um exercício que me leva direto no ponto. No X da questão. Isso as pessoas encontram no método de casal, né? Terapia de casal que o senhor faz. Na minha abordagem como casal, eu aplico, que é a minha avaliação, uma sessão de avaliação, que a pessoa chega lá e a gente já vai direto no ponto. E eu falo que é um scanner da alma. Eu tô aqui pensando, quando o senhor tá falando, que às vezes quem tá noivo, né, quem namora, às vezes preocupa com o valor que vai gastar na festa de casamento, na lua de mel. Eu tô aqui para falar com vocês, compensa muito mais gastar antes de o casal fazer um tratamento, diria, pastor? É um processo de autoconhecimento. De autoconhecimento, porque isso evitaria muito problema depois de casado. Digamos, seria uma triagem, né? Evitaria demais problemas, né? Porque as pessoas já viriam antes aquilo que elas sofrerão as consequências depois. E ainda tem um outro fator também. Tem uma coisa que ninguém fala. O que é um casamento? Inconscientemente, um casamento é um luto. Eu ia falar que era um contrato. Hã? Eu ia falar que era um contrato de 2 pessoas que vão se amar para sempre. Não. Casamento nesse sentido, é uma aliança, mas que precisa também ter esses elementos que são pactuados. Só que qual que é o grande problema de muitos casais? Eles sequer sabem aquilo que é valor para eles. Entendi. O que é importante para você? É a pergunta que eu faço para a pessoa que às vezes fala que está querendo se relacionar. Eu pergunto para a pessoa, o que é que, se tiver na relação, ok, é isso que você busca, mas o que, se a pessoa tiver, qual que é o comportamento, conteúdo, valor, que se ela tiver, você fala, não, isso aqui para mim é
inadmissível. A pessoa não sabe. Por quê? Porque não se conhece. Então, se a pessoa não sabe o que é valor para ela, ela só vai saber quando ela se deparar com o débito. E aí já tá com a vida estruturada, né? A coisa já tá andando, Já né? casou. O bonde tá andando. Uhum. E as mazelas, digamos assim, vão surgindo, né? Vão surgindo, a demanda vai vindo, aquilo que não foi corrigido lá atrás se torna mais latente agora. E aí, às vezes, acontece algo muito perigoso, que é a mulher ir para um lugar de mãe desse homem. Esse homem assume o lugar de pai dessa mulher dentro de casamento. A mulher quer consertar, quer carregar esse homem o tempo todo. Uhum. E aí, é provável. Não dá certo. É o fim de que nós temos visto muito até dentro das igrejas, né? Então, assim, infelizmente, tem acontecido demais. Aí- Fora, dentro também. Esses dois, eles vivem uma coisa que na empresa tem outra terminologia, mas no casamento é o código Devo. Como que é o código Devo? Débito. O homem vai para o casamento, a mulher vai para o casamento com um cheque do pai e da mãe querendo descontar em cima De quem tá do ali. cônjuge. Sangrar em cima de quem não fez a ferida. Uhum. Então, tudo que o senhor fala, e até em questão de repetição, o mal do século, dos nossos tempos, é a falta de perdão. Pode dizer isso? Olha, Porque quando você não perdoa, quando você não aceita, você repete. É. Aí você só vai repetindo. Aí você vai repetindo. Mas aí desde seu filho quando o vai mundo é repetindo. mundo, as pessoas não perdoam. Na verdade, Mas hoje eu acho que é pior. quando a gente vai olhar a fundo, a gente vai achar uma outra palavra. Qual palavra? Desordem. Que, aliás, isso nem começou na Terra, né? Não? Não, começou Não. no céu. Começou no céu. Subirei às maiores alturas, Colocar acima do trono colocarei o meu, serei semelhante ao Altíssimo. O problema no céu foi desordem. Lúcifer querendo ocupar um lugar que não era dele. Ele querendo ser igual a Deus. Aí ele vem lá no Éden e vai fazer a mesma proposta para Adão e Eva. Vocês serão iguais a Deus. Na terapia, alguma coisa já te chocou dentro de casais? Assim, se eu ficar assim, tô chocada. Algo já te chocou? Ou... Tem coisas, eu de casal não, mas assim, de adolescente, né, de pessoas de mais idades, assim, já teve um caso que eu atendi que casal cristão e o camarada bateu na mulher, ela veio pra terapia, eu falei pra ela assim, falei, vou deixar de ser psicanalista agora e vou ser pastor. Você vai sair de casa e vai pedir o divórcio. Que isso, pastor? Você é favorável ao divórcio? Eu falei, não. Eu não sou favorável ao divórcio. Eu abomino o divórcio. Mas eu falei pra ela, você precisa deixar claro pra ele que ele nunca mais vai fazer isso pra você. Se você não deixar claro que isso é inadmissível pra você, vai acontecer de novo. Pois ela fez exatamente o que eu orientei, né? Que nesse caso não foi uma terapia psicanalítica, foi um aconselhamento pastoral. Eu orientei ela. Falei, sai de casa e fala pra ele que você quer o divórcio. E ela fez exatamente o que eu falei. Esse cara surtou. Ele ficou louco. Porque aí ele teve consciência do erro gravíssimo que ele cometeu, que levou ele a perder a família dele. Aí procurou terapia, foi querer se consertar e etc. Foi buscar Deus, foi virar homem de Deus de verdade. Aí depois que ele tinha passado um longo processo, veio a reconciliação. Aí veio a reconciliação. Eles não chegaram a se separar, foi só para dar um susto nele, para ficar claro, nunca mais você encosta o dedo em mim. Tô vendo aqui que tem esse paralelo, né? Do pastor com o psicanalista. Sim. Como que é isso?
Como que o senhor faz esse paralelo dentro dos seus atendimentos e também dentro do próprio, que o senhor acabou de falar, gabinete, alguns falam. O setting terapêutico. Vamos lá. Eu vou dizer que depende. Quando eu estou atendendo uma pessoa que não é cristã, a minha ética é estritamente psicanalítica. Eu não prego para essa pessoa. Por quê? Ela não foi procurar um pastor. Se ela quiser um pastor, tá cheio de igreja por aí. Agora, com toda a humildade, eu vou dizer isso. Um profissional como eu tenho uma pessoa lá que está comigo há 6 anos, e ela não abre mão. E eu nunca preguei para essa pessoa. Eu nem vou pregar. Por quê? Porque não é minha função ali. A minha função ali é glorificar a Deus na excelência do meu trabalho. Sim. É isso que ela está buscando. Então, eu, quando atendo uma pessoa que não é cristã, eu não prego para essa pessoa. A não ser que ela puxe esse gancho. Aquela peça, né? Tá? Eu já atendi um transexual que um dia ele falou que ele gostaria de conversar comigo a respeito de Deus. Então, é a pessoa quem me deu a abertura. Não sou eu que estou querendo enfiar Jesus na goela dela. Até mesmo porque não é por força, né? Não, é a ação do Espírito Santo. Sim. Tá? Então, aí quando eu atendo cristão, eu deixo claro para a pessoa, novamente, eu não pactuo com o pecado. Amém? Não pactuo com o pecado. Só que quando a pessoa vai me procurar como analista, e essa pessoa é cristã, e ela sabe que eu sou pastor, eu deixo claro para essa pessoa. Eu digo para ela, eu não quero saber se o que você vai me contar é ou não é pecado. Não é sobre isso. Por quê? Eu entendo que quando a pessoa peca, se ela pecou, o que está por trás disso aqui? Porque se uma pessoa é cristã e peca, qual que é a palavra aqui? Incoerência. Mas o que está gerando essa incoerência na pessoa? É uma desordem. Se eu me focar no pecado, eu não descubro a desordem. O que essa pessoa vai fazer? Ela vai continuar pecando. Eu estou colaborando para o reino? Não. Então, quando uma pessoa vai me procurar como profissional, eu deixo bem claro para ela. Aqui eu não quero saber. Você pecou, se não pecou, se o que você vai me relatar é pecado. Isso aqui não é o X da questão aqui. O que a gente vai procurar é o quê? É o aspecto inconsciente que leva essa pessoa. Porque o que acontece com o neurótico? Lembra que eu falei que o neurótico tem a palavra culpa? Uhum. Uma pessoa que vai num tribunal e o juiz bate o martelo e declara culpado. O que vem depois da sentença? Cumprir a pena. Então, o neurótico peca como uma forma de se punir. Essa é a dinâmica do neurótico. Ele peca para se punir. E qual que é a maior punição para o ser humano? Do que afastar-se do amor do Pai. Então, a dinâmica do neurótico é essa. Aí, se eu vou ficar condenando a pessoa lá, mas você pecou, você não é crente? Você está alimentando a neurose, né? Entende? Eu estou fazendo um movimento que o inconsciente dela já faz muito bem. O superego já marreta a pessoa, já coloca ela abaixo de lixo. Para que eu vou ficar condenando essa pessoa? Então, novamente, eu não pactuo com o pecado. Mas, enquanto psicanalista, a minha função não é de ser o sacerdote. Se a pessoa tem um líder espiritual, até se for da igreja aqui, não importa. Eu vou olhar não para a questão do pecado, porque o pecado é consequência. A minha função é ver o que está por trás. Sim. Até mesmo para a cura vir, para a pessoa ficar liberta daquilo ali. Exatamente. Parar de repetir aquilo. Exatamente. Sair desse ciclo da pulsão de morte. Sim. Muito bom. Pastor Silvio Mariano, estamos caminhando para o final. Pode falar e pode lamentar, que eu também lamento finalizar. É uma honra para nós, o Videocast, ter te recebido aqui.
e um privilégio para nós ter recebido tanto do Senhor. Parabéns por dividir tão claramente, tanto conhecimento. Glória E a eu Deus. quero que o Senhor fale mais uma vez para as pessoas sobre o projeto que já tem, fugiu? A nova mentoria? Sobre as sim. mentorias que já existem, sobre a mentoria que está por vir e sobre a de abril. Como que a pessoa se inscreve, como que faz, o senhor falou que vai lançar ela online também, então Sim. pode passar isso para o pessoal, por gentileza. Olha, então você que está nos ouvindo, primeiro eu quero agradecer o seu tempo precioso, sua vida que você dedicou a estar ouvindo esse podcast. Me sinto muito honrado com a sua presença virtual. E se você quer mais, se você entendeu já algumas coisas na sua vida, e você se identificou com algumas falas, percebeu algumas repetições, e você quer mudar isso, existe um caminho. Você precisa primeiro ter consciência. Para isso, tem o origem. É para levar você a entender todos os aspectos. Aqui eu trouxe apenas alguns. Existem vários aspectos comportamentais, inconscientes, espirituais, heranças que estão por trás de um movimento de repetição. No momento que você entende isso, você pode agora dar o próximo passo, que é o vida plena, onde vai haver realmente um processo de profunda cura e restauração para você viver a vida que Deus desenhou para você. E para quem talvez já passou por isso, mas sente que falta alguma coisa, você quer saber qual é a resposta para a pergunta: quem sou eu? E eu creio que você até já ouviu dizer que nós somos filhos amados do Pai. Mas na minha mentoria, eu vou te mostrar qual é a verdadeira essência do seu ser e como isso atravessa toda a sua vida, levando você a fazer coerentemente com aquilo que você é, com aquilo que você acredita e com o capital interno. Então, no Trinity, nós temos o ser, o crer, o ter e o fazer. O ser é a sua essência, o crer é coerência interna, o ter é o seu capital interno, tudo que você tem de potencial diferente, que talvez esteja escondido aí, porque na infância pode ter tido muita comparação, cobrança, culpa, e tudo que você tem de bom talvez não se manifestou ainda, não causou impacto no seu fazer. E o fazer é o impacto integrado. Então existe essa trajetória, tanto para quem precisa ter consciência, quanto para quem quer viver uma transformação e quem quer potencializar resultados com identidade e propósito. Se quiser saber mais, meu telefone é... Posso falar? Deve, por favor. Meu celular é 991916830, DDD 38. Sou daqui de Montes Claros, moro aqui agora, sou do Rio. Então, se você quiser saber mais, pode entrar em contato comigo. Meu Instagram é Silvio_S Mariano ou silviomariano.psique. Novamente, meu muito obrigado por sua preciosa atenção. Maravilhoso. E agora, eu quero que o senhor deixe um recadinho. Vamos pensar que esse episódio vai passar para milhões e milhões de pessoas, eu profetizo em nome de Jesus. E aí o senhor tem a chance de dar um recado para essas milhões e milhões de pessoas. É o que o senhor falaria? Você não é aquilo que te aconteceu. Uau. Uau. Isso. E com isso, eu te peço que você vai lá no sininho. Aproveita que você está assistindo esse episódio, você foi muito abençoado. Nos abençoe também. Aperte o sininho aí, segue o canal Brocast, nossas redes sociais. Nos abençoe também para que a gente possa trazer mais vidas, como o pastor Silvio aqui, para que a gente possa trazer mais luz, né, pastor? Eu, Amém. por exemplo, acreditei muito tempo, muitos anos, na teoria das 5 linguagens do amor, e tô saindo daqui hoje mais madura. Mais madura. Glória a Deus por isso. E se abençoar a minha vida, vai abençoar, acredito que muitas outras. E aí a gente agradece a Deus pela a sua disposição e a sua forma, o seu ensino, que ele é claro, ele é objetivo e ele traz a gente para esse lugar de maturidade. Amém. Louvado seja eu Deus. Agradeço a Deus pela sua disposição, pelo seu ensino, tanto
pelo pastoreio, pelo terapeuta, por todas as outras coisas que a gente vê na prática, né? Congregando na mesma igreja, a gente vê os frutos que o Senhor tem deixado. Agradeço a Deus por isso e pela sua oportunidade de estar aqui conosco. Pessoal, então é isso. Muito obrigada pela presença de vocês. Se fez sentido, compartilhe aí para outras pessoas. Pastor Silvio Mariano, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus te abençoe e que você Amém. continue sendo canal de bênção, tá bom? Em nome de Tchau, Jesus. tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau.